Glória a Deus. Queremos saudar aí, amados ouvintes, os irmãos em Cristo, nossos amigos aí do YouTube. Aqui é o pastor Nazareno Bento. Estamos mais uma live aqui no canal Coluna da Verdade e falando da palavra do Senhor, nosso Deus, no que diz respeito ao reino dos céus. Queremos pedir aí para você deixar o seu joinha e compartilhar aí a nossa live, compartilhar aí o nosso canal aqui no YouTube, para que a palavra de Deus se propague, chegue mais às pessoas, de perto, de longe, para que todos venham alcançar a palavra de Deus. Nesta noite nós queremos falar alguma coisa sobre uma forma de nós servir a Deus conforme a palavra do Senhor, porque nós temos um chamado por Cristo para pregar a palavra de Deus e também através da palavra do Senhor é que vem então o privilégio, né, de alcançarmos a salvação mediante a palavra de Deus e a obediência da palavra do Senhor. Então, se intitular cristão ou pertencer a uma igreja, isso não quer dizer absolutamente nada no que diz respeito à salvação. Então, nós precisamos saber e entender o que nós precisamos fazer para sermos genuínos cristãos, servos de Deus, herdeiros das mansões celestiais. Nós temos que atentar para a palavra de Deus e ver o que ela exige de nós para que nós venhamos ser discípulos do Senhor Jesus. Não carregar somente um rótulo de cristão, porque isso não adianta nada. Hoje nós estamos vivendo a pior fase do cristianismo, porque as igrejas viraram piada, virou circo. Muitas igrejas viraram circo, viraram palco de piadas, dançaria e tanta blasfêmia contra Deus. Mas, aleluia, ainda Deus reserva para nós a sua palavra e nos dá o privilégio para nós falar das grandezas do Senhor Jesus. Nós queremos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Gálatas, aonde o apóstolo Paulo vem falando então aos Gálatas, aleluia, onde nós vamos então aqui ler a palavra do Senhor, e que diz assim, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, o apóstolo Paulo falando desta maneira: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, amados, aqui está um modelo. O apóstolo Paulo, os apóstolos, são as vidas que nós temos por obrigação de imitar aquilo que eles fizeram, imitar aquilo que eles pregaram, porque eles receberam do próprio Senhor Jesus o ensinamento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a vida dele, ele não vivia mais, ele vivia para fazer a vontade do Senhor, a vontade da palavra, o ensinamento do Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo era apóstolo. E para nós cristãos, como é que é? A mesma coisa. Então a diferença de ser cristão de qualquer maneira é, aleluia, do cristão viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade da palavra de Deus. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele crucificou a vida dele para obedecer a palavra do Senhor. Ele não fazia mais a sua vontade, os seus gostos, né? Mas sim fazendo a vontade de Deus. Então nós temos aqui, né,
a palavra do Senhor, aleluia, nos mostrando exemplo disso, né? E que nós devemos então seguir este exemplo, né? Glória a Deus, aleluia. Também aqui 1 Coríntios capítulo 6, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 6 em diante, diz assim: glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, versículo 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Perdão, eu errei aqui na palavra, no livro. 1 Coríntios capítulo 6. Aleluia, eu abri no outro livro aqui. O versículo 12 diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aleluia. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, nós cristãos, nós temos liberdade para fazer o que quiser. O próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que tudo é lícito. Tudo é lícito. Nós somos livres para fazer o que quiser, mas nem tudo convém. Então nós estamos vivendo num mundo e estamos aqui participando das coisas do mundo, porém temos que ter uma vida reservada, uma vida diferente, não participar de coisas que aquilo que o mundo participa, que nós devemos então nos separar. Por quê? Tem muitas coisas que não convém usar, não convém fazer. Então o apóstolo Paulo vem falando, né? Aleluia, aqui na palavra do Senhor, dizendo a partir do versículo 16 assim: ou não sabeis, a partir do versículo 19, é melhor, aleluia, versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, aleluia, aos quais pertence a Deus. Então, amados, aleluia, aqui a palavra do Senhor é bem clara, dizendo que o nosso corpo físico é a habitação do Espírito Santo de Deus. Esse detalhe é ignorado pela maioria dos cristãos. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em corpo de qualquer maneira. Ele não habita em templo, corpo iracundo, falador, murmurador, enfim, uma série de coisas que o Espírito Santo não habita. Então, para mim, preservar o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho que andar 24 horas ligado, sabendo que Deus está dentro de mim. Então, muitas das vezes, você está só numa cidade, ou em casa, em qualquer lugar. Vou ver isso, vou ver aquilo. O que nós podemos colocar na frente dos nossos olhos? Quando nós estivermos saindo fora, o Espírito Santo vai nos alertar: isso não me agrada. Então, amados irmãos, nós temos que saber que nós carregamos Deus dentro de nós. É isso que faz a diferença do salvo do não salvo. A parábola das 10 virgens, quando disseram, aí vem o esposo, diz que 5 delas tinham azeite, elas estavam com a lamparina. A lamparina significa o corpo, mas não tinha um azeite que dava luz à lamparina, era o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o
símbolo do Espírito Santo na Bíblia é também o azeite, um dos símbolos. Então, esse é o diferencial para saber se você e eu, qualquer um, é salvo. Não basta dizer, não, eu sou salvo, porque ele está dizendo que é salvo. Para nós ser salvo, o Espírito Santo tem que habitar dentro de nós. Nós temos que se adaptar à palavra de Deus, e não Deus se adaptar ao nosso modo de vida. Glória a Deus, aleluia. Então diz aqui, o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui Romanos também, glória a Deus, Romanos capítulo 6, aleluia, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não saibais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Palavra muito importante para nós meditar. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos a da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvais mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido a uma só vez morreu para o pecado, mas quando vive, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nós, no Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes na sua concupiscência, nem tampouco apresentai os vossos corpos, os vossos membros, como instrumento de iniquidade, para, aleluia, de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 16: não sabeis vós que o que vos apresentardes por ser servos para lhe obedecer, sois servos daquele a que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Essa palavra é importantíssima demais. Aqui, a palavra de Deus diz que nós fomos o cristão verdadeiro, aquele salvo, não o cristão de rótulo. O cristão verdadeiro, ele crucificou a vida dele. Ele não tem mais gosto. Ele não faz mais o que é agradável aos seus olhos. Ele vai viver para agradar a Cristo. Porque ele foi morto. O batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura. E se não houver uma mudança de vida, não houve batismo. O batismo ele vai só se efetivar na vida do cristão se ele mudar de vida. É o que a palavra está dizendo aqui. Andemos, pois, nós também em novidade de vida, uma vida diferente. Tem que haver mudança de vida.
O cristão que aceita Cristo como seu Salvador, começa a servir a Deus, e ele continua se vestindo da mesma forma, ele continua falando da mesma forma, ele não se converteu, não se converteu. Infelizmente a gente vê barbaridades, pessoas que estão na frente do povo de Deus, se vestindo mundanamente, retratando seu corpo, andando de qualquer maneira, se pintando, enfim, usando trajes de Jezabel, de prostituta na direção da igreja. Que mudança de vida é essa? Que conversão foi esta? Ah, mas eu sou pastora, eu sou pastor. Precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo, precisa se converter de novo. Título não vai salvar ninguém, título de pastor não vai salvar ninguém, meu amado. O que vai salvar é ter a vida na palavra. Olha o que a palavra de Deus diz: de sorte que fomos sepultados pelo batismo na morte, como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então o cristão tem que morrer para o mundo. Ou se ele está vivão ainda, precisa mergulhar de novo, precisa não morrer. O velho Adão precisa ser crucificado. Nós não podemos viver mais para nós. Temos que viver para a glória de Deus. Estar neste mundo como morto. O morto lá no caixão, morto mesmo. O morto reclama da roupa que botam nele? Não, né? Não reclama. O morto não fala, o morto ele fica ali e faz dele o que quiser. É isso que a palavra de Deus fala para nós, que nós temos que estar mortos para o mundo, morrer para o mundo e estar vivo para Cristo. Porque fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua glória. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aqui há o mistério da nova vida, há o mistério de salvo em Cristo Jesus. Não se iluda, não crie um Deus para você. Ah, mas Deus é bonzinho. Não. O Senhor Jesus veio trazer uma regra, uma conduta de vida diferente do mundo. Se você pensa que Deus vai aceitar você servindo a Ele, vivendo mundanamente, pois tira o seu cavalinho da chuva, bota na sombra, tira ele, porque vai perder o tempo. Tem que haver mudança de vida. Tem que procurar santificar nossas vidas. Ah, mas eu sou falho. Ah, mas eu já fiz isso, fiz aquilo. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, aqui é que existe um milagre. Ele nos chama para o arrependimento. Para o arrependimento, meu amado. Se nós, aleluia, estamos hoje no pecado, se alguém está hoje no pecado, pois agora você tem a oportunidade de você dobrar o seu joelho e fazer um propósito com Deus de colocar a sua vida no altar. Passado é passado. Não viva de lembranças do passado. O diabo é que traz lembranças do passado, da minha falha, da sua falha, para querer dizer que você não tem mais jeito. O sangue de Jesus tem poder. Não tem mais jeito para ti, Satanás. Não tem mais jeito para ele, mas para nós tem. Para nós tem a misericórdia do Senhor. Para nós tem o perdão de Deus, que Ele nos chama para nós viver segundo a sua glória. Você pode colocar a sua vida no altar. Primeiramente, como colocar a nossa vida no altar? Acertando a nossa vida com as pessoas. Eu não me dou com fulano, não falo com cicrano, tenho problema com a Maria, tenho problema com o João. Acerte. A palavra de Deus diz
antes de levar a tua oferta no altar, vai lá e conserta com aquele que você está com problema. Amados irmãos, dizer que é cristão é fácil, mas nós somos chamados para ser servos. Servo. Ser crente é uma coisa, agora ser servo é outra coisa. Crente todo mundo é. Se a gente perguntar, se você entrar no salão de baile, se você entrar num bar e perguntar, você crê em Deus? Ah, creio. Você tem fé? Tenho, eu tenho fé em Deus. Mas as obras negam. Agora ser servo não, servo obedece. Servo quer dizer escravo. A palavra servo quer dizer escravo. Se eu sou servo de Deus, eu sou escravo da palavra. Eu sou escravo da doutrina da palavra. Então, amados irmãos, tem que haver essa mudança de vida. Se não houver essa mudança, se você se traja como se trajava lá no mundo, para retratar o seu corpinho aí, botar uma sainha justinha, curta, para mostrar o que para os outros? Você que é serva de Deus, você que é serva de Deus, você vai se trajar para quê? Para se mostrar para os homens do mundo? Para passar vergonha dentro da igreja? Tem pessoas que têm vergonha de levar alguém na igreja, porque a esposa do pastor, a esposa do diácono, a esposa do evangelista está lá trajada com traje de prostituta. E daí? Amados irmãos, o Espírito Santo está convidando nós a voltarmos para a palavra de Deus, para a santificação. Nós precisamos desse choque de realidade. Nós precisamos mudar realmente a nossa vida. Não interessa que o diabo vai falar da sua vida do passado, o que você fez, o que deixou de fazer. Não. O convite do Espírito Santo para as 7 cartas da Ásia, as 7 cartas de Apocalipse é: arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo aí tantas misérias, tantos problemas, mas o Espírito Santo está nos convidando para perder a vida, para perder esta vida aqui, para viver a eternidade. Não dê valor a 30, 40, 50, 80 anos daqui, de vida aqui, passageiro. Não é esse corpo aqui, é uma casinha provisória, é uma casa provisória. O meu espírito está aqui dentro dessa carne que vai, se Deus permitir, aleluia, não sabemos o que vai acontecer conosco, mas isso aqui vai perecer. Isso aqui vai perecer. Agora o espírito que está aqui dentro não vai perecer. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Então nós temos essa escolha, nós temos a oportunidade em vida de nós colocar a nossa vida no altar. É isso que a palavra de Deus está falando conosco. Considerai-vos, portanto, assim também, considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecer nas suas concupiscências. Ah, mas eu vou me trajar igual um velho, igual uma velha? Não, aí não dá, né? Aí não dá, eu tenho que me apresentar bonitinho, aí então anda na carne, fazendo com que os outros venham pecar. Nem tampouco apresentei os vossos membros para o pecado como instrumento de iniquidade, principalmente as mulheres. Além delas darem mau testemunho, elas estão podem servir de cobiça e fazer as pessoas pecarem dentro da igreja. Situação que, misericórdia. Recentemente nós tivemos num culto em que determinada pessoa ficou lá na porta, na nossa frente. Nós tivemos que baixar a cabeça, olhar para baixo, olhar para cima, porque não dava para olhar para frente, para o altar, porque a pessoa estava ali na frente numa miséria terrível, traje de prostituta dentro da igreja. Essa é a triste realidade.
Por quê? Porque pastores frouxos, pastores mandados por mulheres, as mulheres estão pegando o cajado dos pastores. É elas que estão determinando, é elas que estão apacentando, que estão dizendo o que tem que fazer e o que não tem. Pega a sua trouxinha e vai embora, meu amigo. Vai trabalhar, fazer outra coisa. A palavra de Deus, o Senhor dá o cajado para o varão. O homem é o cabeça da casa. Ou ele é cabeça ou ele vai ser cauda sempre. Não tem outra chance. Nós temos que despertar para a palavra de Deus. O que eu prego aqui, se for pregar dentro da igreja, corre todo mundo. Inclusive ministério. Tem ministério aí que não suporta o que eu estou falando aqui. Porque eu estou falando verdades. Eu estou falando uma condição de levar as pessoas para o céu. E as pessoas não querem regras. Não querem regras, não. Meu Deus é Deus de misericórdia. O Senhor Deus não leva isso em conta. Aguarde por Timóteo 2,9. Leia Timóteo 2,9 a seguir, para você ver como é que o Senhor requer que nós andemos na presença dele. Então está aqui, aleluia, a palavra do Senhor, né? Agora, o que acontece, aleluia, quando nós andamos no Espírito, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando o cristão coloca a vida no altar, todos vejam, amados irmãos, pastores, irmãos em Cristo, quero dizer uma coisa para os irmãos. O cristão, ele tem que dar dois testemunhos. O interior é para Deus. A santidade interior é o que vai determinar a minha salvação. Essa aqui, o que passa aqui dentro da minha cabeça, o que passa aqui dentro de mim, é só Deus. O exterior, vestido, roupa, isso tem que refletir uma santidade interna na externa. Também não adianta botar uma capa e por dentro ser uma podridão. Não, é um conjunto. Por quê? Esse exterior aqui vai servir para testemunho das pessoas. As pessoas, eis que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então há necessidade. A palavra diz assim: sejam santificados todo o vosso corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O nosso interior é o principal, mas o exterior também tem que acompanhar, porque é uma santidade completa. Então nós temos que atentar para isso. Quando nós andamos de acordo com a obediência da palavra de Deus, nós refletimos e as pessoas vejam. Por quê? Porque aqui está Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Agora vai aqui mostrar as atitudes externas, visível. A santidade interna as pessoas não vejam, mas o que eu faço, o que nós fizemos, as pessoas vejam. Olha aqui, as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para não fazer o que quereis, a guerra espiritual. A carne querendo fazer uma coisa, porque a carne veio do pó da terra, a carne é deste mundo, mas o Espírito veio de Deus. Então dentro de nós vai ter essa guerra constante, a carne querendo fazer uma coisa, mas o meu espírito querendo outra. Aleluia. A carne cobiça contra o espírito, e se opõe um ao outro, para não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, olha, mas se, aqui a palavra condicional, mas se
sois guiado pelo Espírito, quer dizer, se o Espírito Santo estiver morando dentro de mim, não estarei mais andando debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quer dizer, o meu comportamento são manifestas, as pessoas vejam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Portanto, meu amado, temos que se converter de verdade. Nós temos que pedir misericórdia para Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que faz você ter graça para obedecer a palavra. Na carne, meu filho, nós não vamos obedecer coisíssima nenhuma. E para o Espírito obedecer, para o Espírito habitar em mim, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir para a oração, temos que ir para o jejum, para a leitura da palavra, para que o Espírito venha me fortalecer para mudar. Então, isso aqui, todo mundo vê, ira, porfia, idolatria, feitiçaria. Então, quem está na carne, as pessoas vejam. As mulheres que se tragem com traje de prostituta, o que acontece? Todo mundo vê, não está no Espírito, Mas o fruto do Espírito, versículo 22, nós estamos lendo Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha aqui, e os que são de Cristo, os salvos, crucificaram a carne. O salvo crucifica a sua carne. Está me ouvindo? O salvo crucifica a carne dele com as suas paixões. Não, a minha vaidade. Não, eu tenho que estar bonitinho, eu tenho que estar bonitinha. Não posso andar como uma velha, não posso, não. Crucificar com as suas paixões e concupiscência. Se viverdes no Espírito, andamos também no Espírito. Então, amados, para eu ser salvo, eu tenho que ter uma vida no Espírito. Eu e você temos que andar 24 horas no Espírito. Então temos, você está perdendo tempo. Ah, mas eu canto, eu prego, vai para o inferno do mesmo jeito. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, é o que vai determinar. É o que vai determinar se eu sou salvo ou não. E o interessante, a bondade de Deus é que Ele está dando oportunidade agora. Muda a sua vida agora. Ah, mas o passado já era. O passado ficou para trás. O importante é agora. A palavra do Senhor diz: arrependeis, volte a praticar as primeiras obras. O importante é agora. O diabo é que fica apontando o passado. Ah, não, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, por isso que o Davi falou: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque Deus tem misericórdia, mas o homem não. O homem, na sua vaidade, quer ferrar com o outro. Esse é o problema. Então, amados irmãos, eis aqui, esse é o fruto do Espírito. E diz mais aqui, se servimos, se vivemos em Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. Esse é o fruto. Esse é o fruto do Espírito. Todo mundo vê. Se eu andar na carne, as pessoas vão ver. Fulano está andando na carne mesmo. É que ele é carne. Então, o que acontece? Hoje, a maior parte dos ministérios não aceitam isso que eu estou falando aqui.
Não aceito porque primeiro que tem que botar a vida em ordem é quem está lá na frente e não aceita. Eu fui falar agora há pouco tempo para um pastor, cabeça de um ministério, sobre os trajes indecentes que as mulheres, as esposas de pastores estão andando. Sabe o que ele me falou? Ah, você está querendo trazer doutrina lá de fulano, de ciclano. Aqui, ó, a palavra de Deus é aqui, ó. Doutrina é aqui, ó. Não aceita mais. Se converta, volte a praticar as primeiras obras. É o que a palavra de Deus está me chamando a mim e a ti, meu amado. Não tem por onde fugir. Você é responsável pelo que está acontecendo na igreja. A palavra de Deus diz que tal sacerdote, tal é o povo. Tal é o pastor, tal é o povo. Se a miséria está dentro da igreja, é porque começou de cima para baixo. Então, amados, que esta palavra, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, e que Deus possa então, aleluia, te abençoar, que Deus possa, que o Espírito Santo venha a convencer você daquilo que eu não consegui. Eu falamos a palavra, não falei opinião pessoal aqui não. Eu falei a palavra de Deus para conduzir você ao reino de Deus. Esse é, aleluia, o grupo Coluna da Verdade, aliás, aleluia, canal Coluna da Verdade, aqui no YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, aí, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e ser abençoadas para entrar no reino do céu. Aqui quem vos está falando é o pastor Nazareno Bento. Um grande abraço a todos e fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.